Agora sim. Bom, todo brasileiro, eu estava dizendo, todo brasileiro tem uma preocupação a mais para o ano que vem, que é a questão da inflação. Alguns dos fatores da economia aí estão mostrando a possibilidade de uma inflação que castigue mais o brasileiro no ano que vem. Nós estamos em contato com Hermínio Lute, que é CEO da BGC Liquidez. Hermínio, bom dia. É isso mesmo? A gente pode se preocupar com a inflação mais do que nos preocupamos esse ano? Fala, Sabino, tudo bem? Bom dia. Prazer em revê-lo. Prazer, meu. Tá me ouvindo bem? Bem, bem. Bom, vamos lá. Aparentemente, para a BGC Liquidez, a gente espera uma inflação para o ano que vem de 5,20, em torno disso, tá? A gente está fechando 24 com uma inflação perto de 5,20 também. E 23 a gente teve uma inflação um pouco mais benigna, fechou em 4,62, tá? O que acontece é que quando a gente olha o cenário de 2025, Sabino, a gente tem aqui uma combinação do governo ainda procurando uma solução para um corte de gasto, né, a nível de governo federal, para que haja uma maior disciplina fiscal a partir do ano que vem. Então, isso é em discussão ainda, isso é um ponto que gera incerteza e é em contrapartida, impacta a inflação. Você tem além disso, a eleição americana hoje, né, que aconteceu semana passada, com a vitória do presidente Trump, traz, traz um cenário de um pouco mais de protecionismo, né, dado que o que está sendo almejado pelo presidente eleito americano, um pouco mais de tarifa, uma possibilidade de uma inflação lá também ser um pouco mais alta, e com isso, juros americanos, a curva de juros americana tende a subir, e puxando os fluxos de capitais para aquele país. O que acontece com isso? O câmbio tende a ficar, o câmbio brasileiro de países emergentes tende a ficar um pouco mais desvalorizado. Então aqui a gente tem uma combinação de Brasil, sabendo, de uma política fiscal ainda expansionista. O governo está tentando procurar uma saída ou fazer um trabalho de redução dessa política fiscal, né? Basicamente de quanto se arrecada, quanto que gasta a nível federal. O dólar um pouco mais globalmente, né, o dólar mais forte em relação às moedas de países emergentes, inclusive o real brasileiro, e possíveis choques climáticos, né? A gente viu durante esse ano vários choques climáticos que estão relacionados com uma com uma com mudança climática, com as mudanças climáticas que a gente observa hoje no mundo e que efetivamente impacta. E choque climático significa efetivamente grãos mais caros, commodities mais caras, e é isso que a gente viu bastante em 24, e a gente deve ver um número de choques climáticos, não só no Brasil, mas no mundo, em 2025, também relevante. É, só pela lista que você apresentou aí de motivos para a inflação subir, a gente já pode se preocupar, né? Ah, Preocupar, vamos lá, assim, a meta da inflação, a gente está longe da meta da inflação, né? O Banco Central está fazendo isso, tá indo nessa direção. O que acontece é que a gente deve ter juros mais altos, né, Selic mais alta, por um maior período de tempo, sabendo, justamente para o Banco Central poder combater essa inflação maior. Lembrando que em inflação você tem uma inércia também, então não só por esses motivos que eu já te coloquei aqui, você tem uma inércia inflacionária, né? Que basicamente o que significa? A inflação ela se propaga para o ano seguinte. Se você tem um ano que você fechou com uma inflação alta, ela tende a ter uma inércia que entra no ano seguinte, pelo menos no começo do ano seguinte. Isso a gente vai também observar. Mas, por outro lado, entendo que o Banco Central está fazendo um trabalho de estar vigilante em relação a para onde está a inflação e está fazendo a sua política monetária, né? Está aumentando os juros. O Copom anunciou a semana passada o aumento de juros pela segunda vez, então o ciclo de baixa de juros foi revertido para um ciclo de alta de Selic. Isso deve continuar ao longo do primeiro semestre, primeiro trimestre do ano que vem, para combater a inflação. Mas isso tem um efeito do outro lado em atividade, né? Juros maior tende a ter. Qual que é a estratégia aqui? Uma Selic maior, você diminui um pouco a atividade econômica, por conta que é mais caro o custo do dinheiro. Com isso, você diminui um pouco a demanda agregada e tende a trazer a inflação para patamares menores. E o senhor concorda com isso, que a única ou a melhor forma de conter a inflação é até
o meio do ano que vem, continuar subindo ou mantendo a taxa básica de juros? Boa pergunta. Na verdade, é importante que a política monetária ela ande em conjunto com a política fiscal, porque só a política monetária ela não consegue efetivamente trazer a inflação para níveis mais baixos, para níveis mais perto da meta de inflação do Banco Central, sem uma ajuda do fiscal. Então, geralmente, seria o ideal que o governo federal fizesse o trabalho de uma política fiscal menos expansionista, basicamente cortando o gasto, né, cortando o orçamento, ao mesmo tempo que o Banco Central caminha para aumentar os juros para entre 12,5% e 13%, onde deve parar esse próximo ciclo de alta. Essa combinação de política monetária mais restritiva com política fiscal mais menos expansionista, ela tem um efeito mais assertivo do que só o Banco Central aumentar os juros e o governo continuar tendo uma política fiscal mais expansionista. Então, aí fica mais difícil. Você precisa ter um número de juros muito maior, nesse caso, para você trazer a inflação para níveis menores, né? Para você baixar a inflação. Então, o ideal, que é o que se procura agora, né? Essa discussão que está em andamento há um bom tempo já, é que o governo federal apresente um pacote de corte fiscal para estar alinhado com uma política mais contracionista, por um aumento de juros do Banco Central. As duas indo em paralelo tendem a ter um efeito melhor, ou mais efetivo e mais eficaz para a queda da inflação no próximo ano. Ou seja, nós estamos falando que todo esse cenário aí, com todas as dificuldades para o ano que vem, é o melhor cenário possível se o governo acertar no pacote fiscal. Concordo, Sabino, você tem razão. Se o governo efetivamente vier anunciar um pacote fiscal não tão agressivo e tiver dificuldade na implementação desse pacote, né? Uma coisa é ele anunciar um pacote, outra coisa que acho que o mercado vai olhar é o quê? Esse pacote é crível, ele vai ser executado? Qual que é o risco de execução desse pacote? Ele consegue ser executado com eficácia ao longo de 24, de 25? Assim, uma coisa é o tamanho do pacote, outra coisa é como é que esse pacote, nós vamos cortar X bilhões de reais, ok? Como é que vocês vão cortar esses X bilhões de reais? Em quanto tempo no ano que vem? É um pouco do que é a segunda derivada, a segunda pergunta que você vai fazer. Mas é importante sim que o governo federal trabalhe em consonância com o Banco Central. Ajudaria muito a gente trazer a inflação para mais próximo da meta. Queria agradecer a participação do senhor da BGC Liquidez, Hermínio Lucci, falando um pouquinho para a gente sobre essa perspectiva para o ano que vem aí, que preocupa, né? Inflação e outros fundamentos da economia que acabariam levando aí a uma situação um pouquinho mais complicada. Obrigado, viu? Um bom dia. Obrigado, um abraço, obrigado, Sabino. Um abraço, valeu. Obrigado.